A consultoria integrada combina visão sistêmica, abordagem consultiva, uso consistente de dados e a metodologia e foco na prevenção de riscos e no impacto estratégico das decisões. Você está ouvindo o podcast Saúde e Benefícios, uma coleção de entrevistas da WTW, onde exploramos assuntos abrangentes como saúde, bem-estar, benefícios e as mais recentes novidades e tendências do mercado. Olá, sou Letícia Santos, responsável pela área Pesquisas e Projetos. É um enorme prazer estar participando desse novo episódio do podcast Saúde e Benefícios. Decisões em saúde e bem-estar precisam ser bem conduzidas, e é a partir dessa premissa que a WTW estruturou a consultoria integrada, e é sobre isso que vamos falar hoje. Neste episódio, vamos discutir como uma abordagem consultiva e integrada pode transformar demandas pontuais em estratégias sustentáveis. E hoje estou com 3 grandes profissionais que fazem parte da consultoria integrada. Doutora Valderez Fogaroli, nossa diretora da consultoria, Renata Zerbini, diretora da área de saúde e bem-estar, e Carolina Giardino, gerente da área de saúde e bem-estar. Olá a todas. Olá, tudo bem, Letícia? Tudo bem, doutora? Bom, vamos iniciar. Por que a WTW entendeu a necessidade de compor esta área dentro de uma linha de negócio, doutora? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando da nossa área de consultoria integrada. Na verdade, o mercado de benefícios, ele acabou se tornando muito complexo. Hoje as empresas têm um desafio muito grande no sentido de atração de talentos, retenção de talentos, inflação médica crescente. Esse binômio de ajustes de benefício entre custos e qualidade do benefício, ele se tornou muito complexo. E não basta somente um único olhar sobre benefícios, razão pela qual criamos uma área de consultoria integrada sob a ótica de diversos especialistas que analisam o cliente compondo uma solução mais abrangente, uma solução que atenda à estratégia do negócio, tanto no sentido de qualidade para reter e atrair talentos, quanto no sentido de gerenciamento de custos, visto que o plano de saúde continua sendo o principal benefício de atração e retenção, mas também é o segundo maior custo dentro das organizações, depois da folha de pagamento. Então, essa ótica de diversos especialistas faz-se necessária. O outro aspecto que a WTW resolveu estruturar uma área de consultoria integrada foi em relação a uma demanda de mercado de outra linha de negócio. Hoje, nós temos vários clientes que são atendidos por essa solução, né, de diversos especialistas que fazem parte da nossa carteira de broker, que é a parte de gestão de benefícios, né? Agora nós estamos chamando gestão de benefícios e consultoria de benefícios, mas também temos clientes que não fazem parte dessa carteira de gestão de benefícios, que é do broker. E abrindo essa linha de negócio, nós temos oportunidade de atender clientes de outras corretoras, de corretoras cativas, clientes de autogestão, que necessitam efetivamente ter uma visão global, sob a ótica de especialistas, de entender melhor seus benefícios e quais são as soluções mais apropriadas. Perfeito, doutora, muito boa a sua introdução. Então, para a gente ratificar aqui, né? Então, as soluções de consultoria integrada, elas podem ser contratadas de forma independente ou também pode ser em conjunto com os serviços de broker? Conforme eu falei, assim, hoje os nossos clientes de broker, que a gente está chamando de gestão de benefícios, eles já têm acesso a toda a visão, vamos dizer assim, geral, dos nossos especialistas. O cliente, ele é um broker, a gente faz a gestão de benefícios e a área de consultoria presta o suporte a esse cliente no intuito de projetos estratégicos, harmonizações de benefício, olhar a cultura de bem-estar desse cliente, olhar efetivamente esse cliente comparando com o mercado, que é a parte de benchmarking, entender a possibilidade desse cliente ou se é o momento
momento apropriado de implantar um benefício flexível, e tudo isso os clientes que não são da nossa área de gestão de benefícios não tinham acesso. E hoje, com essa linha de negócio, a gente passa a ofertar todas essas soluções também para os clientes que não são de broker. Perfeito, ótimo, ficou super claro, doutora. Então, vamos trazer um exemplo prático aqui para todos conseguirem entender e identificar também dentro aí do seu negócio se tem oportunidade. Alguma situação que começou com uma demanda simples, e aí eu vou perguntar para a Carol, né, para a Carolina, como revisar um fator moderador ou até uma tabela de reembolso por meio do diagnóstico? Isso, com essa análise, revelou alguma questão mais complexa? Oi, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês. E com certeza, a gente tem um caso recente que ilustra muito bem isso. O cliente nos procurou pedindo uma revisão simples de fator moderador. A expectativa era analisar se o percentual aplicado estava adequado e se havia espaço para algum ajuste. A princípio, uma demanda objetiva, né, aparentemente bem tática. Mas antes de propor qualquer alteração, a gente realizou um diagnóstico completo, que é a primeira etapa da nossa metodologia de trabalho. E os resultados mostraram um cenário um pouco diferente do que o cliente imaginava. A gente fez primeiro um benchmarking de mercado e identificamos que existiam problemas relacionados à elegibilidade, problemas com políticas internas que não estavam uniformes, critérios diferentes entre as unidades desse cliente e tabelas também defasadas. Também fizemos um processo de auditoria que detectou dependentes ativos sem documentação, com vínculos indevidos, aplicações inconsistentes do fator moderador e regras de cobrança divergentes. E também avaliamos a base de sinistro, que é o comportamento na utilização do plano de saúde. E não observamos distorções na frequência dos procedimentos, ou seja, o padrão de uso desses beneficiários não justificava o nível de participação que era exigido pelo cliente. E consolidando todas essas informações e fazendo esse diagnóstico, ficou claro que revisar apenas o fator moderador não era o suficiente. Então, a nossa recomendação foi que o cliente corrigisse todas essas distorções estruturais para só então ter dados consistentes e a gente reavaliar os mecanismos de participação. Ótimo, Carol. Que ótimo diagnóstico, uma visão estruturada, né? Algo que começou com uma demanda muito simples, né? Hoje muitas empresas nos procuram para ter uma visão sobre fator moderador, valor de reembolso, e no fato a gente fez uma análise integrada e conseguiu aí demonstrar riscos e oportunidades que o cliente até o momento não estava enxergando, né? Então, de fato, realmente é bem legal essa nova forma de olhar para um problema. Exatamente. Este é o valor da consultoria integrada. Mostrar o que está por trás do pedido e conduzir a decisão do cliente de uma forma mais segura e estratégica. Muito bom. Imagino, né, que tudo isso seja abarcado através de uma metodologia, né, para ter uma análise mais sistêmica, né, de uma forma mais estruturada. Renata, por favor, conta para a gente um pouquinho qual que é essa metodologia global que é utilizada nos estudos. Lógico. Olá, Letícia, tudo bem? Que bom participar desse podcast com vocês. Sim, nós temos uma metodologia, a gente tem o Strategy Navigator, que é uma metodologia global da WTW. Através dela, nós avaliamos os benefícios sob a ótica de 5 dimensões, tá? Então, a gente avalia o portfólio de benefícios, financiamento, experiência do empregado, operações, dados e governança. Buscamos também entender a estratégia do cliente a curto, a médio e a longo prazo. Aliado ao Strategy Navigator, nós também temos outras ferramentas de diagnóstico. Não sei se vocês lembram que a Carol comentou que a gente tem a metodologia da consultoria integrada, que é o início do diagnóstico. Então, nós iniciamos também, juntamos com o Strategy Navigator o diagnóstico. Então, a gente tem o benchmarking de benefícios, o bench de bem-estar, comparando o cliente em relação ao mercado, análise da performance da policy, nós temos uma visão completa da parte financeira, como é o comportamento dos beneficiários no benefício saúde, perfil de morbidade populacional, identificando essas distorções e até eventuais fraudes. Pesquisa de bem-estar do empregado é super importante, é um olhar focado nas expectativas do empregado em relação ao bem-estar. Também temos o questionário de estratificação de risco psicossocial, que está totalmente relacionado à NR01.
Temos também um questionário de estratificação de risco de adoecimento e desequilíbrio emocional e etc., que também está relacionado ao bem-estar. Enfim, sempre começamos pelo diagnóstico do empregador e também do empregado, que eu entendo que este é o nosso diferencial, porque muitos olham só o diagnóstico do empregado e nós temos uma visão 360, a gente também tem o diagnóstico do empregador. Muito bom, Rê, muito bom. Eu acho que é bem ampla, né, e muito estruturada. Então, falamos muito, né, agora da questão do diagnóstico sistêmico e quais são os próximos passos, né? A gente está falando de diagnóstico, desenho estratégico, execução, acompanhamento. E são etapas que caminham juntas, principalmente diagnóstico e desenho estratégico, né? Quando falamos de execução e acompanhamento de resultados, entendo que podem ou não estar inclusas dentro da proposta de consultoria, correto? Com isso, né, com essa visão, né, de bem estruturada e conduzindo uma metodologia global, como que você, doutora, entende, né, e vê conectando áreas e orquestrando a entrega, que eu acho que é um ponto bem importante sobre, né, quando a gente fala da solução de consultoria integrada? Lê, eu vejo que o cliente ele ganhou muito com esse conceito de análise integrada sob a ótica de diversos especialistas. Primeiro, que o cliente ele surge com uma demanda que pode entrar por qualquer uma dessas áreas. Pode entrar pela área de bem-estar, pode entrar pela área de pesquisas, pode entrar pela área de inteligência de dados, e cada um desses especialistas, eles são treinados para ter a visão generalista do cliente. Eles não vão se limitar somente a fazer a análise relacionada àquela área. Eles vão olhar o cliente sobre uma ótica sistêmica e acionar outros especialistas para compor o diagnóstico completo. E o cliente ele não precisa coordenar nada disso. Quem coordena isso é a própria área de consultoria integrada, onde os especialistas têm essa visão generalista para acionar outras áreas e entregar um trabalho completo para os nossos clientes. A consultoria integrada combina visão sistêmica, abordagem consultiva, uso consistente de dados e a metodologia e foco na prevenção de riscos e no impacto estratégico das decisões. Agradeço, né, pelo podcast de hoje. Para saber mais, acesse www.wtwco.com e fale com os nossos especialistas. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo episódio, podcast Saúde e Benefícios. Obrigado por participar do podcast Saúde e Benefícios. Para mais informações, acesse nossas mídias sociais e a seção de Insights no wtwco.com.